Você já pensou em transformar o seu momento de luto na salvação de outras pessoas? No Sociedade em Ação dessa semana, nós vamos falar sobre a doação de órgãos. Boa noite! Começando mais um Sociedade em Ação e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a enfermeira, doutora, tudo. A Fernanda Estrela, ela é tudo e ela é expert no assunto de doação de órgãos. Ela que é extremamente engajada nesse tema e eu estou muito feliz. Muito obrigado, Fernanda, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, William. Obrigada, pela audiência de vocês, todo mundo que está aí compartilhando, assistindo o nosso programa, Vamos se engajar, estamos no Setembro Verde, um mês de doação de órgãos, mas não é só no setembro que a gente tem que falar de doação de órgãos, todos os meses do ano, até porque nossa fila já conta com mais de 66 mil brasileiros esperando por um órgão. E é bem isso mesmo, Fernanda? A gente vê que sempre quando o tema doação de órgãos vem através de um famoso, a gente consegue acompanhar que o tema fica em evidência, A gente recentemente teve o caso do Faustão, o apresentador Faustão, que necessitou de um transplante de coração. E o assunto veio à tona, era Trend Topics no Twitter, a gente entrava nas redes sociais, estavam falando de doação. Mas é bem isso que tu falou, a gente precisa falar mais de doação, Não somente nesses casos específicos. Que falar de doação, o que vai acontecer? A gente tem que falar juntamente da morte, E a morte é um tabu. Ninguém gosta de falar como é que quer ser a sua morte, se quer ser enterrado, cremado, se quer doar os órgãos ou não. Como a morte é um tabu, não se fala da doação de órgãos, Mas sempre tem que falar. Em nome do hospital, agradeço mais uma vez essa oportunidade, em nome de todos os pacientes que estão em fila de transplante também, porque é graças a essas iniciativas da imprensa, da sociedade, fora da área da saúde, que vai abrindo essa temática, as pessoas consigam conversar com as suas famílias e junto com isso, falar do seu desejo de ser um doador de órgãos. E a gente está aqui de portas abertas sempre para falar, não só de doação de órgãos, mas de todo o trabalho desenvolvido no Hospital Centenário, porque a gente sabe que com tudo que a gente tem ali, a capacidade de atendimento que a gente tem, faz um trabalho belíssimo na região, Com certeza. Fernanda, quando se fala em doação de órgãos, pelo menos aqui em São Leopoldo, se lembra em Fernanda Estrela, Que bom. A gente sempre tem a Fernanda na cabeça ali, porque é uma pessoa muito engajada nesse tema, nessa luta, E eu queria saber quando tu despertou essa vontade de estar nessa luta das campanhas de doações de órgãos. Nós, na área da saúde, a gente quer que a vida continue, Que a vida não acabe. E na doação de órgãos é o que acontece, Aquela pessoa que ali, por uma forma trágica, está perdendo a sua vida, ela vai servir de vida para outras pessoas, até 8 pessoas. Então, o Hospital Centenário, já do início dos anos 2000, já começou um projeto de doação de órgãos, ainda pequeno, só córneas, E em 2012 se começou a estruturar essa área. E eu logo tive interesse, comecei a participar da comissão, depois fiz especialização nessa área, tudo, e se engajou, Muitos cursos, muitas capacitações para poder acolher essas famílias que vão doar, poder, de uma forma ou de outra, dar uma assistência melhor para esse paciente que vai ser o potencial doador, Nós temos a parceria com a Santa Casa de Porto Alegre, que a Santa Casa nos dá esse aporte, É a nossa OPO, que a gente chama, que é uma organização que procura órgãos, que faz esse elo entre nós, dos hospitais que temos os órgãos, com quem vai receber os órgãos. Então, se convidou eles para virem aqui em São Leopoldo, conhecer o nosso bloco cirúrgico, acharam que está dentro do padrão, e a gente faz as captações aqui no Hospital Centenário desde 2012. E Fernanda, eu queria saber como é que funciona esse processo da doação, porque eu botei uma caixinha no meu Instagram e pedindo para as pessoas, coloquem aqui suas dúvidas. E tinha muita dúvida, até porque, querendo ou não, é um tabu, As pessoas, elas ainda têm muito medo, receio de falar sobre a doação de órgãos. Eu queria saber como é que funciona esse processo, quem pode doar, como é que funciona ali a retirada dos órgãos e principalmente a maior dúvida, o corpo da pessoa fica deformada? Não fica deformado. Se tu olhar para a pessoa, tu não sabe que essa pessoa foi doadora.
né? O que acontece? Como é que é todo esse nosso fluxo, né, pessoal? Assim, para quem não conhece tudo isso. Primeiro tem que ter uma morte encefálica, né? No momento que o nosso cérebro não recebe mais sangue, ele está morto, ele não funciona mais nada, mas o coração tem que estar batendo. Então, nesse momento, né, a gente entra em ação. A gente quem é? São vários médicos, enfermeiros, né, toda uma equipe que faz uma série de testes de exames, inclusive exame de imagem, para ter a certeza que essa pessoa não tem mais vida no cérebro, né? Toda a parte encefálica dela não tem mais nenhuma ação. No momento que está confirmado isso, né, todos esses passos vai se conversando com a família e daí se chega na conversa de sensibilizar essa família para realizar a doação de órgãos. Só que assim, né, William, quem é esse nosso paciente? É o paciente que saiu para trabalhar e sofreu um acidente, é a pessoa que caiu de uma escada, é a pessoa que teve um aneurisma, um AVC, não é aquela pessoa que a gente está esperando que ela morra. Então, o que acontece? Se essa pessoa ainda não conversou com a sua família, dizendo, né, eu quero ser um doador de órgãos, eu quero doar, né, caso eu possa ser um doador, que apenas 1% das mortes geram doadores de órgãos. Então, assim, é um milagre, é uma dádiva, é realmente, assim, a pessoa escolhida para poder salvar as vidas, não é por acaso, né? Então, as famílias têm que pegar isso, né, como sentimento. Bom, ele está sendo um escolhido, só 1% das pessoas morre de morte encefálica e, além disso, ele ainda pode ser um doador, né? Então, é realmente um herói mesmo. Então, a família nos autoriza e é feita a captação. Então, se faz a captação aqui no Hospital Centenário e por uma lista, né, que todo mundo agora falou nos últimos tempos, a lista, em função do Fausto Silva, é uma lista geral, que não é por ordem de entrada nessa lista, é bom sempre a gente salientar, mas sim por gravidade, quem está mais grave. Então, tu não pode estar tão grave que tu não suporte um transplante, mas tu tem que estar mal para precisar desse órgão. Essa é uma das polêmicas que eu queria chegar, assim, porque muito se ouviu falar, né, agora com essa questão do Faustão de o Faustão é famoso, o Faustão furou a fila. Então a gente tem hoje a certeza de que não é assim, né? É uma coisa muito complexa, muito além do que a gente pode ver, né? Sim, tem vários requisitos, né? Partindo desde o tamanho da pessoa, altura, peso, porque o órgão a gente não pode recortar esse órgão. Então tem que se localizar um doador e uma pessoa que esteja na fila do mesmo porte físico, né, do mesma altura, peso, tamanho, mesmo grupo sanguíneo, mesmas compatibilidades. Então não é assim como às vezes os filmes mostram, né? Passam na rua, pegam, vão sequestrar, vou tirar os órgãos, né? Não é assim que funciona, é todo um cuidado que se tem. E é uma lista única que se tem no Brasil inteiro. É lógico, né, que perto dos grandes centros transplantadores, o Rio Grande do Sul é um deles, né, São Paulo é o maior, o que vai acontecer? A chance de tu receber um órgão vai ser maior se tu estiver perto, porque nós temos um tempo. Então, no momento que sair aqui do Hospital Centenário um coração, eu tenho 4 horas para estar implantando esse coração. Então, mesmo que uma pessoa compatível no Rio de Janeiro, né, em outros estados precise desse coração, o coração não vai chegar a tempo, eu tenho que ter um raio. Aqui em São Leopoldo, as captações geralmente são na madrugada, né? Porque o que acontece? O trânsito nesse horário demora quase 2 horas para chegar até Porto Alegre, para o centro transplantador. E daí, como que a gente iria perder um órgão pelo trânsito, né? Então, se pede sempre o apoio da Polícia Rodoviária, que é uma grande parceira nossa, mas também se deixa para momentos de menor fluxo dessa demanda de veículos. E quantas pessoas elas podem ser beneficiadas através de um doador? Até 8 pessoas, né? Nós temos as 2 córneas, os 2 pulmões, o coração, o fígado e os 2 rins. Além de pele, que se pode doar, né? Que as pessoas pensam que vai arrancar, mas não. É aquela lesão semelhante a quando a criança tem aquelas escoriações, aquela pele avermelhada, que nem chega a sangrar, e são em áreas do corpo que não são visíveis, né? Se faz a captação dessa pele do abdômen, das coxas, que ninguém vai visualizar isso. Tem transplante de ossos também, né? Mas ao vivo ali, 8 pessoas no mínimo, esse doador pode salvar. Fernanda, eu queria saber de ti, assim, porque eu conheço pessoas que já passaram por esse momento, né? De receber a notícia
que um ente seu faleceu e naquele mesmo momento ali que recebe essa triste notícia, já vê a enfermeira Fernanda lá e já sabe, querendo ou não, o que é, né? Como é que é pra ti isso daí? De tu chegar e falar com a família ali? Porque tem que ter, assim, a gente sabe que o médico ali que fala, né, pro familiar que o seu familiar faleceu, tem um sangue frio ali que eu não teria, eu confesso que eu não teria. Mas como é que é pra ti ali? Porque, querendo ou não, a pessoa tá neste momento difícil, sim, mas tu chega com uma palavra de salvação, né? O que vai acontecer assim, ó, como algumas pessoas já me conhecem, eu já tive situações da família ver que eu estava ali perto do médico e já verbalizar, eu já entendi, a Fernanda tá ali, né, em função de todo esse trabalho de doação de órgãos. Mas é um momento único da família, tem momentos que a gente tem que esperar um pouco essa família assimilar que o seu ente querido faleceu, para daí fazer abordagem, conversar. Tem famílias que no primeiro momento já dizem que não querem doar e depois de uma conversa, né, de algumas orientações, explicações, eles mudam essa decisão, né, decidem pela doação. Então é todo um momento, cada família é totalmente diferente, né, é um momento delicado, que se tem que ter um respeito e, como eu sempre digo, para mim, como enfermeira, como pessoa, é um misto muito grande de dois sentimentos ao mesmo tempo. Só quem vive e trabalha com doação de órgãos que entende. Que nós entendemos e choramos junto com a família que está perdendo o seu ente, mas a alegria de saber que a gente está salvando, né? É significar que aquela morte não foi em vão, que aquela morte está servindo para salvar outras vidas. Esse é um assunto assim que deixa, cada vez que tu vai falando eu vou ficando aqui emocionado, porque a gente consegue entender assim o sofrimento que a pessoa tem, mas que do outro lado da moeda também tem um sofrimento, né? A pessoa tá lá, às vezes, aguardando anos na fila, né, do transplante. Sim. E eu imagino a apreensão que a pessoa fica, a pessoa que está precisando desse órgão, de que a qualquer momento o meu telefone pode tocar e achar o meu doador, né? Sim. Esses pacientes, né, pacientes que fazem hemodiálise, pacientes que estão aguardando o coração, como eu falei no início do programa, né, são 66 mil pessoas esperando por um órgão. Essas pessoas, elas ficam com o celular na mão, né? Hoje em dia tem o celular, antes eram os telefones residenciais, esperando esse chamado. Às vezes por anos, né? Outros são mais rápidos, tudo depende dessa sorte, dessa compatibilidade. E eles têm que muitas vezes saírem das suas casas para irem morar próximos a centros de transplante, né? Então eles largam tudo lá na sua cidade e vêm com um familiar, no máximo 2, para morar perto de um hospital que consiga fazer o transplante. Então é uma expectativa, né? Passou mais um dia. Será que amanhã vai tocar o telefone? Quando toca o telefone é um número desconhecido, né? Estão me ligando, chegou meu órgão. E às vezes também acontece de ligarem, ter o órgão, o paciente ir lá fazer os exames e, infelizmente, por alguma compatibilidade, por tamanho ou por alguma questão, né? Não pode ser feito o transplante naquele momento, naquele paciente. E uma das dúvidas do pessoal é quanto tempo a pessoa pode... foi decretada ali a morte encefálica, né? A partir de quanto tempo a pessoa pode ser um doador? Às vezes, é que nem tu falou, às vezes a família no início ali não tá muito afim de doar, mas daí vai lá, pensa direitinho. Então, quanto tempo ali a pessoa pode mudar de ideia? Sempre uma corrida contra o tempo, né? No momento que vem o diagnóstico da morte encefálica, a família já recebe o atestado de óbito, sabe que seu ente querido ele já morreu, ele tem o horário do óbito, que é o horário do último exame que é feito, né? Se possibilita para a família essa oportunidade da doação dos órgãos, porque depois na elaboração do luto vai ser importante para essa família falar sobre isso, saber que seu ente querido salvou vidas, ter um significado essa morte, não só a morte pela morte, né? E começa uma corrida contra o relógio, porque, como a gente fala sempre e fala para as famílias, né? A nossa intenção é que ele seja um doador, porém, o cérebro já morreu. A qualquer momento os órgãos podem ir parando, né? Então, imagine assim, tu tem lá uma roseira linda, tu corta uma rosa, né? E coloca no vaso.
Como ela pode durar dias, daqui a pouco tu coloca e ela ao mesmo tempo ela já murcha. Então é uma corrida bem grande, porque tem uma série de exames que tem que serem feitos, né, para teste de compatibilidade de algumas doenças infecto, para ver se realmente pode doar, tudo. E a qualquer momento esse paciente pode ter a parada. Então, para nós é um estresse, né, uma angústia bem grande. Cada minuto para nós vale ouro nesse processo. E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, isso era uma dúvida minha, assim, também, e de muita galera que me segue ali nas redes sociais, que botou na caixinha. Eu posso doar órgão em vida? Pode sim. Em vida, o que a gente pode doar? Sangue, né? Todos vocês podem doar 2 vezes por ano sangue nos hemocentros, né? Sem problema nenhum. Só tem a dor da picada. Eu morro de medo de agulha, né? Mas é bem tranquilo. É só fazer a coleta e pode doar. Podemos doar sangue para um banco de medula óssea também, que daí é mundial, esse banco de medula. E temos também, né, a doação entre familiares, daí não pode ser para desconhecidos e nem para conhecidos, né, tem que ter um elo familiar. Podemos doar o rim, né, um pedaço do fígado e até pedaço do pulmão também. E Fernanda, tem algum risco, assim, eu doar um órgão em vida, porque vou ficar sem um pedaço de porque isso sempre tem essa dúvida e esse tabu, né? Então, acho que é importante a gente aproveitar esse espaço para poder falar assim, tem algum risco? Quando o familiar vai doar, vamos supor, a mãe vai doar para o filho um pedaço do fígado, né, para uma criança pequena, ou vai ter uma doação de um rim, alguma coisa assim, essa pessoa que vai fazer a doação, ela é totalmente, né, avaliada, examinada para ver se essa pessoa não vai ter nenhum prejuízo para a sua saúde, né? Somente nesses casos que ela vai poder ser doadora. Então, primeiro se pensa nessa pessoa, né? Mas não faz doação para deixar em risco quem está doando. Todo um cuidado antes. Todo um cuidado antes. Então, gente, o assunto tá bom aqui, tá extremamente interessante. E a gente vai para um rápido comercial e volta daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais desse Setembro Verde, que é o mês de conscientização da doação de órgãos. Sociedade de Ação volta daqui a pouquinho. O SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Possui estações de tratamento de esgoto, reservatórios, estação de tratamento de água e centrais de atendimento ao usuário, além de laboratórios que funcionam diariamente, casas de bomba de água e muito mais. Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI, Patrimônio de São Leopoldo. Voltamos com a nossa Sociedade em Ação de hoje e o assunto tá incrível, gente. A doação de órgãos, esse assunto tão importante, mas antes eu não poderia deixar de deixar meu abraço aqui pro pessoal do SEMAI, 50 anos, sendo o patrimônio aqui da cidade. E, gente, eu não poderia também deixar de parabenizar toda a equipe do SEMAI, da Prefeitura de São Leopoldo, que tá lá em Mussum, em Roca Salles, né, no Vale do Taquari, com essa catástrofe que novamente assolou o estado do Rio Grande do Sul. Então, um abraço para todo mundo que está lá, parabéns ao prefeito Vanazzi, ao diretor Jason, que mandaram equipes para lá. E, ó, nota 1000, valeu SEMAI, além de ajudar as nossas comunidades aqui de São Leopoldo, estão ajudando o Vale do Taquari. Retomando agora o assunto da doação de órgãos, eu queria conversar agora contigo sobre o meu desejo, assim, o desejo da pessoa. Como é que eu faço para deixar claro que eu sou um doador de órgãos? Bom, primeira coisa, quem está em casa já pode fazer. Pega a sua rede social, né? Marca ali hashtag 1salva8, hashtag sou doador, manda um WhatsApp para o familiar, para a mãe, para o pai, para o marido, namorado, para o irmão, né? Dizendo que é ser doador. Primeira coisa é falar para a sua família, né? Falar para as pessoas que vão dar esse sim para nós, equipes de captação, darem esse ok, né? Então, eu sabia que o William queria ser doador, que ele me falou, eu vi lá na rede social dele. E hoje em dia também aqui no Rio Grande do Sul nós temos, né, a escritura pública. Então, todos os cartórios estão fazendo isso, né? Os nossos cartórios aqui de São Leopoldo, a pessoa chega lá, não tem custo nenhum. Sempre quando se fala em cartório, se pensa, né, vai ter que pagar. Não tem custo nenhum. A pessoa vai lá, leva o seu documento de identidade e dá o nome de dois familiares, duas pessoas, né?
para no caso de tu entrar em morte encefálica, a gente ter o contato das pessoas e as pessoas falarem, ok, ele queria doar, né? Só que sempre lembrando, mesmo essa escritura sendo no cartório, a palavra da família é soberana. Então, não adianta só fazer no cartório e não falar para a família. Então, tem que fazer no cartório, se quiser fazer. Também não é obrigatório. Tem os cartõezinhos que a gente entrega para as pessoas para preencherem, colocar dentro da sua carteira, né? A pessoa faz essa escritura, mas se a família disser, não quero doar, nós temos que respeitar a decisão da família. Então, mesmo eu tendo o meu cartãozinho na carteira, eu fazendo uma escritura, que inclusive é um projeto da Prefeitura de São Leopoldo, né? Eu vi que os secretários, sim, a galera que da Prefeitura tá fazendo essas escrituras. Mesmo se eu fizer isso, ter meu cartãozinho, botar ali na minha rede social que eu sou doador de órgãos, a família pode impedir. Pode impedir, assim como também tu pode falar a tua vida toda que tu não quer ser doador, né? Olha, eu não quero ser enterrado com todos os meus órgãos, e tu tem um familiar militante da causa e diz assim, não, né? Já morreu, né? Já vou doar, né? A família que é soberana. Praticamente assim, 100% das vezes a família apoia a decisão do seu ente querido, né? Se ele falava que queria ser doador, doa. Se falava que não queria ser, não vai doar. Mas a família continua sendo sempre soberana nessa decisão. Então, gente, esse assunto é muito importante e a gente está aqui para conscientizar vocês de que é importante sim fazer essa conversa com a família, que nem a Fernanda falou ali. Coloca nas tuas redes sociais, hashtag 8salva1, hashtag sou doador de órgãos, porque os familiares precisam saber que essa é a tua vontade. Tudo bem, chega na hora, né, a gente às vezes fica impactado ali com o tema morte, né, mas a causa é tão nobre que vamos sensibilizar em vida os familiares de que a gente quer doar e não só sensibilizar os familiares que você quer ser doador. Vou até lançar um desafio, William. Assim, nós vamos ter nossa caminhada dia 30 de setembro e na caminhada nós vamos distribuir camisetas. Mas quem fizer um post, né, desse programa de hoje aqui da TV, marcando a TV, marcando o Hospital Centenário, tiver mais curtidas, mais visualizações, tá garantido uma camiseta. Então, já começou a campanha. Coloca na tua rede social aí que tu é doador de órgãos, coloca nas tuas redes sociais aí uma foto falando que tu é doador de órgãos, marca a Vale TV, marca o Hospital Centenário e tu já tá concorrendo para na caminhada ganhar uma camiseta. Isso. Fernanda, deixa eu falar agora sobre São Leopoldo aqui. A gente consegue algumas informações de quantas doações já foram feitas por São Leopoldo, quantas doações esse ano foram feitas e quantas pessoas em São Leopoldo precisam de órgão? Quantas em São Leopoldo precisam, a gente não tem esse dado nessa lista, porque é uma lista, né, como eu falei antes, é uma lista no Brasil inteiro, né, ela é regionalizada, né, por essa questão de tempo. Mas a gente sabe assim, que todos os pacientes que fazem hemodiálise, eles precisam de um rim, né, e tem, com Covid, teve várias pessoas que estão em lista para pulmão, para fígado também. Mas nesse ano, agora em 2023, nós já conseguimos 6 captações, né, 6 pacientes, e isso equivale para nós mais ou menos, porque não é todo paciente que consegue doar os 8 órgãos, né? Às vezes não tem compatibilidade, né? Porque, como eu falei, é uma sorte, né? Tu entrar na fila, tu achar uma pessoa, então é meio que os astros se alinham para dar tudo certo, né? Então, nós tivemos essas 6 protocolos abertos e fechados. As famílias, felizmente, em São Leopoldo estão aceitando bem essa ideia, né? Tem poucas negativas, mas, de modo geral, no Brasil inteiro, 40% das pessoas que poderiam doar, a família, infelizmente, ainda diz a palavra não para nós, né? Se entende a família, sabe que naquele momento ele está perdendo alguém, se entra toda uma fase de raiva, por que eu vou perder meu filho e outra mãe vai ter a salvação do seu filho, né? Mas é doar, né? Doar o seu bem mais precioso, que é a sua vida, que são os seus órgãos. E agora eu queria falar um pouquinho mais das ações do Setembro Verde, né? Eu te sigo ali nas redes sociais e quem não segue, já está aparecendo nas redes sociais da Fernanda aqui embaixo. Fala um pouquinho mais sobre as ações de vocês para o setembro, que além do Setembro Amarelo, que a gente já sabe que é a prevenção do suicídio, tem essa baita causa que é a doação de órgãos. Quais são as próximas ações? A gente já falou da caminhada, mas
Tem outras ações rolando? Nós fizemos na semana passada uma blitz na Independência, abordamos 500 pessoas, né, falando sobre doação de órgãos. Teríamos, né, amanhã uma sessão de cinema no nosso Teatro Municipal, mas, né, pelas informações da Defesa Civil, das fortes chuvas, tudo, a gente vai transferir. Mas estou aqui, né, falando, é uma das nossas atividades, em alguns programas de rádio. Na semana que vem nós vamos no acampamento Farroupilha, aproveitar que é o momento que as pessoas estão lá no acampamento, distribuir material, conversar, informar. E no dia 30 a gente tem a nossa caminhada, né? Além de vários vídeos estarem sendo postados nas nossas redes do Hospital Centenário, com falas de pessoas que receberam órgãos, pessoas que estão na fila de espera, familiares que doaram, para sensibilizar e deixar as pessoas, né, mais informadas sobre o assunto. E qualquer dúvida que tiverem, né, porque a maioria das pessoas, das famílias que dizem não, é porque tem alguma dúvida. E a nossa função enquanto profissional é solucionar essa dúvida. Porque eu sempre digo, né, William, nós estamos lá preparados, os melhores profissionais, né, para a realização do transplante, nós das equipes para procurar esses órgãos, mas a gente precisa, não adianta toda essa tecnologia, todo o conhecimento se não tem o sim da família. Se a família não disser, autoriza a doação, toda essa estrutura que se tem preparada não serve para nada. Então, além de tudo isso que a gente falou, a gente consegue ver que tem o ato ali da doação, são vários processos, né? E tudo isso por trás de vocês. Que trabalho incrível! E eu queria saber, assim, como é que eu faço para ser um voluntário dessas causas de vocês, dessas ações? Ah, eu quero estar lá na caminhada, quero fazer parte do grupo de vocês que vai fazer a divulgação lá no acampamento Farroupilha. Quem eu chamo? Como é que eu procuro vocês ali? É só entrar na rede social do hospital, né, pelo Insta, pelo Face, mandar-lhe o contato, a gente faz o contato, né? Nos siga sempre, que sempre tem essas informações, os cards, os posts das atividades, é só aparecer, não paga nada, é totalmente voluntário. E principalmente, né, nesse Setembro Verde, falar para sua família que você é doador de órgãos, coloque lá nas suas redes sociais, né, que desta forma já está sendo assim um voluntariado enorme para nós, falar para sua família que você quer ser um doador de órgãos. Fernanda, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa, né? São 30 minutinhos ali que passaram assim voando, porque o tema eu adoro entrevistar pessoas que é assim que nem tu, que desenrola o assunto, né? E eu queria assim, antes de mais nada, conversar agora contigo que está nos assistindo aí. Depois dessa aula que a Fernanda Estrela deu pra gente sobre a doação de órgãos, eu quero te pedir e eu quero ter a certeza que a gente conseguiu tocar no teu coração e dos teus familiares. E, por favor, pensem na doação de órgãos e não só pensem como seja um doador, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Talvez você vai precisar desse órgão e alguém vai falar não também. Então, pensem nisso, reflitam, coloquem nas suas redes sociais, porque amanhã pode ser você precisando disso. Fernanda, eu quero te agradecer novamente por aceitar esse convite, dessa aula que você deu pra gente aqui e te falar que as portas da Vale TV estão sempre abertas para vocês. Principalmente para ti, que é uma pessoa assim, que está engajada em várias causas da nossa cidade. Obrigado de coração mesmo. Obrigada. E agora eu queria que tu deixasse a tua mensagem final para as pessoas, incentivando elas a serem doadores também. Então tá, gente, obrigada, né, mais uma vez, em nome do Hospital Centenário, agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa noite e falar de novo, né, vai lá, hashtag sou doador, hashtag 1salva8, converse com a sua família, só dessa forma que a gente vai conseguir diminuir a fila de pessoas que estão aguardando, diminuir esse sofrimento, né? Tornar o Brasil o principal país, né, no mundo em transplante de órgãos, tá bom? Obrigada, siga as redes sociais do Hospital Centenário, que lá tem todas as informações que vocês precisam. Beijo, durmam com os anjos. Eu queria te agradecer por toda essa nossa conversa, foi incrível, obrigado de coração. E agora eu quero te convidar para junto, nós falamos tanto em doação de órgãos e agora nós vamos ver na prática o vídeo, o depoimento, né, de uma amiga minha, a Isadora Souza, que infelizmente perdeu seu pai no ano passado, mas juntamente com a família resolveram fazer a vontade dele e doar os órgãos. A Isa
prontamente aceitou gravar esse depoimento e eu quero deixar este programa em homenagem ao André, esse cara incrível que foi meu amigo e que com certeza hoje é a salvação de outras pessoas. Muito obrigado, vamos assistir agora o vídeo da Isa e a gente volta na terça-feira que vem às 19h30 com mais um Sociedade em Ação. Valeu! Oi, tudo bem? Eu sou a Isadora, moradora aqui de São Leopoldo, e hoje eu vou contar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o meu pai para a doação de órgãos. Meu pai era um senhor já, de 56 anos, uma pessoa ativa, ele era motorista, muito querido, muito querido, não porque era meu pai, mas uma pessoa que toda vez que eu falo dele, por mais que eu ainda sinto aquela falta, eu falo sorrindo, porque era exatamente isso que ele passava. Então, no ano de 2021, ele acabou tendo morte encefálica. E aí, nós fomos notificados, né, que ele tinha falecido, enfim, como ele teve morte encefálica, geralmente é feita a captação de órgãos, né, e aí eles chamam a família para conversar, para saber se a gente vai autorizar, enfim. E aí nós tínhamos tido uma conversa tempo atrás, né, bem antes disso acontecer, e aí ele falou que sim, que se caso acontecesse, se ele morrer, no dia que ele morresse, poderia tirar o que fosse preciso para ajudar alguém. Eu acabei falando, então, pro doutor e pra enfermeira que cuidava dessa parte. E aí decidimos, então, que iríamos fazer a doação. Tu preenche um termo, tá? Bem simples. Vacina. Isso foi minha mãe que assinou, né? Porque ela era casada com ele e eu fui respondendo as perguntas, né? E aí tu responde um questionário, assim, sobre a pessoa, o que fazia, o que fumava, se fumava ou não, os hábitos que tinha. E, por fim, é marcada a cirurgia, então, logo em seguida, é marcada a cirurgia onde eles fazem a retirada dos órgãos, né? E aí, depois disso, a gente recebe uma carta lá do Instituto dos Órgãos, né, em Porto Alegre, como se fosse um agradecimento, é um agradecimento, na verdade, dizendo o que foi aproveitado daquela pessoa. Então, no caso do meu pai, os rins dele foram aproveitados, e é algo tão gratificante tu saber que um pedaço da pessoa que tu ama tá por aí fazendo a diferença na vida de alguém. Então é super importante sim a gente falar da causa, a gente falar sobre isso, porque tem uma família esperando, tem alguém, algum jovem esperando, querendo a oportunidade, né, de ter uma vida melhor. E é algo que a gente quase não fala, então eu acho importante a gente conversar com a família, conversar com os amigos, conversar na roda do bar sobre esse assunto, porque é importante. Então fica aqui o meu incentivo para que tu fale, para que tu seja um doador de órgãos um dia, e que é extremamente importante. Se a gente for pesquisar ali, a fila é extensa e a quantidade de gente que uma pessoa só pode ajudar é inacreditável. Então é isso, vamos falar sobre mais isso, vamos discutir, vamos levar pra frente, porque é importante sim e é um ato de amor.